Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós queremos ajudar você que deseja trabalhar com cerveja. Sim, vocês me perguntarão como e eu responderei. Hoje é dia de falar de recrutamento, treinamento e profissões cervejeiras. Mas não estamos sós, porque a gente anda sempre muito bem acompanhado. E a gente está aqui com a Rosária Pacheco, da Fermenta Pessoas, e Lucas Niemeyer, gerente de recrutamento e seleção de supply da Ambev. Filho, a gente vai aqui, vai pra norte e vai pra sul. E aí Sérgio Malandro na pegadinha do malandro aqui. Glu, 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 glu. E aí Antes de pedir pros nossos convidados darem um alô, não sei se vocês perceberam, mas agora, além dos nossos queridos mecenas, temos também os mecenas empresariais, que ajudam a empurrar nosso fusquinha ladeira acima. Então, esse programa é oferecido por Bros Beer e Cerveja da Casa. Agora sim, depois de todas essas apresentações, Rosária e Lucas, deem um alô pra galera conhecer vocês, por favor. Olá, pessoal. Super prazer conversar com vocês hoje. Fala, pessoal. Boa tarde. Super feliz de estar aqui também, poder bater um papo sobre carreira e recrutamento com vocês. Bem-vinda, Rosária. Bem-vindo, Lucas. Muito bom ter vocês aqui. E eu sou Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Red Hunter. Você vem pedindo emprego, eu corto a tua cabeça e tá tudo certo. E a gente pendura isso. Tá certo. Eu achei que você fosse falar o Red Hunter da Pastry Stout, Red Hunter das London Porter. Não. Eu posso até ser um Red Hunter hoje da Session IPA, que assim, é quem tá começando, né? Assim, tá lá, tá começando. Tá. Também dá pra trabalhar dessa maneira. Tá certo. Você é júnior ainda, né? É, exatamente. Tá certo. Falando em Session IPA, Pastry Stout e tudo mais, o que a gente tá bebendo pra acompanhar esse papo? Fala daí, Rosária, que você já contou uma breve história. Eu não sou júnior, em geral eu não sei muito brincar, então hoje eu não tô tomando cerveja, eu tô tomando o novíssimo Moonshine da Juan Caloto em mi copito de calaveira, em homenagem aos boizinhos de São Paulo. Mas eles vão me matar de chamar de boizinho, né? Os garotos de São Paulo. Muito bom. Pior ainda, né? Fazer sotaque carioca pra galera de São Paulo é pra ferrar, né? E você, Lucas? O que você tá bebendo? Boa, como eu tô aqui hoje dentro do nosso escritório, dentro da USP, eu tô tomando água por enquanto, mas daqui a pouco tomar uma Bud, uma cervejinha com o pessoal daqui. Boa. E você, Lud? Mantendo a tradição, vamos abrir agora a latinha que está em minhas mãos. Ui! Olha só, isso é um perigo, rapaz. Ela até deu uma certa cuspida em mim, mas tudo bem. Eu tô aqui com a Vitbier, da minha querida amiga Debbie Cervejólatra, que foi uma collab dela com o pessoal da Bodoc. Ela mandou lindamente pra mim. Ainda tô com o copinho dela aqui que ela mandou também, tá? Bonita de ver. Tá toda temática. Obrigada. E você, Red Hunter das Session IPA, tá bebendo o que, desempregado? Eu tô bebendo a Ever 13 da Everbril, a Session IPA da Everbril. Entendi. Peraí, vamos ver? Oh! Olha só! Quando a pessoa fica menos ansiosa, as coisas começam a funcionar para elas também, meus amigos. Que bom! Muito bom, muito bom. E para começar esse papo do jeito que a gente mais gosta, vamos começar agradecendo aos nossos mecenas por nos ajudarem a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. E desta vez gostaríamos de agradecer Sérgio Barra, Marcelo Máximo, Bárbara Soares, Bruno Cruz, Danilo Ramalho, Gleicin Silveira, Edu Sena, Cláudio Bolzani, Bruno Silva e Diego Simão, nosso querido que tem que voltar para mais um programa. E você que está nos ouvindo,
torne-se também um mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Isso aí. Bom, vamos lá, vamos parar de enrolar os convidados, que a gente tem muito assunto para tratar, esse assunto é muito importante. E aí, como a gente já fez ali na apresentação, a gente já falou que a gente está com a Rosária da Fermenta Pessoas, que é focada no meio artesanal, ela pode até falar um pouco mais sobre isso, claro. E a gente está com o Lucas, que é, gerente da bagaça inteira da Ambev, grande conglomerado. Então aqui a gente está falando de pontas extremas, né? E aí a gente queria saber de cada um de vocês como é que funciona o recrutamento padrão, né, o default, nessas duas pontas extremas do mercado. Então, acho que a gente podia começar com o Lucas. Vamos lá, Lucas. Conta pra gente como é que funciona o recrutamento aí na Ambev, para depois a Rosária contar um pouco a experiência dela na Fermenta. Legal. Como você comentou, né, acho que são dois extremos e trabalhar numa empresa super grande, acho que tem o desafio da gente estar sempre contratando bastante gente muito boa. Uhum. A gente trabalha um recrutamento muito forte dentro de portas de entrada, então a gente tem programas que são reconhecidos dentro do Brasil e fora também, bem tradicionais, né? A gente tem programa de trainee, tem programa de estágio, a gente tem vagas pontuais, mas a gente também contrata bastante pessoa em diferentes níveis, e eu acho que o principal ponto que a gente pode falar aqui é que a gente é muito preocupado com a formação interna dentro das pessoas, né? Então, seja qualquer uma das portas de entrada, a gente tem trilhas muito bem estruturadas de treinamento. E aí, falando um pouquinho, por exemplo, da parte cervejeira, né? A gente tem trilhas em que a gente manda o pessoal para estudar fora do país, a gente estuda no nosso centro de engenharia, diferentes tipos de assunto, né? E dependendo do nível de senioridade da pessoa. Mas acho que o principal ponto que eu queria ressaltar é que os nossos processos seletivos são muito baseados em cultura, né? A gente quer gente boa e diversa. Acho que esses são dois pontos super importantes para a gente dentro do recrutamento, e que seja apaixonada pela nossa cultura, que tenha brilho no olho, que tenha aquela vontade de transformar e fazer coisas grandes, porque a gente está numa companhia muito grande, mas assim, sem nenhum pré-requisito. Acho que esse é o super ponto importante, porque a gente consegue formar as pessoas aqui dentro muito bem. Interessante esse ponto de vista. E eu conheço, assim, algumas coisas, já tive alguns amigos que trabalharam na Ambev, ou que trabalham ainda, enfim. E gente que entrou como trainee e que realmente conseguiu fazer uma carreira aí dentro, enfim. E aí, Rosária, o que você tem para contar pra gente um pouco sobre esse momento aí da Fermenta, recrutando pessoas no mercado cervejeiro, artesanal? Como é que você enxerga isso? Então, o nosso processo é bastante diferente porque a gente vem a ocupar um espaço no segmento de recrutamento e seleção, que no Brasil hoje não tem, né? Nós fomos a primeira empresa, e começamos em novembro do ano passado, a ser uma empresa exclusivamente de recrutamento e seleção nichada para o segmento de bebidas. Então, a gente trabalha fortemente com cerveja, porque tanto a Daiane quanto eu temos cada uma 8 anos de experiência no setor, e posso depois contar um pouquinho da minha história especificamente, né? E em função dessa nossa experiência, também como empresárias, a gente notou uma dificuldade das empresas tradicionais de recrutamento e seleção, de RH, entenderem o nosso mercado. Então, nós duas somos pessoas com experiência técnica e com experiência de vida mesmo, de termos sido empresárias no setor, com um olhar para esse segmento. Então, a gente atende basicamente com empresas de cerveja, ainda é o nosso maior público, mas a gente também atende outras indústrias, como de kombucha, vinho, destilados, são empresas que a gente busca trabalhar também. E também comércio, prestação de serviço. E como várias dessas cervejarias e outras empresas de bebida também têm seus pontos de venda, também com cozinha, a gente entendeu que a gente poderia, também por sermos empresárias nesse setor, atender alimentação. Então a gente acaba atendendo o cliente como um todo nesse sentido. Então a Única, por exemplo, aqui de Santa Catarina, foi o primeiro cliente que contratou a gente como sendo... O Bruno conversou com vocês faz pouco tempo, até foi quem nos contratou. Sim, exatamente. A gente atende aos bares dele. Então a gente faz um processo seletivo constante para toda a cadeia dele, dos bares, procurando. Daí vem a parte do que faz a Fermenta. A gente procura entender a cultura corporativa de cada uma das empresas. Então a primeira coisa que a gente faz é sentar com essa empresa que está nos contratando e entender muito bem qual é a cultura organizacional, corporativa, entender o que move essa empresa, né? Qual é o sonho dessa empresa, como é que ela entende, como é que se entende no meio e no mercado, e daí que a gente vai delinear a vaga. E
daí por diante fazemos a parte que é extremamente intensiva em hora trabalhada, que isso é muito difícil para pequenas e médias empresas, né? Porque em geral são os próprios donos que trabalham muito e esse trabalho requer muitas horas. Nós temos uma plataforma, então a gente recebe os currículos, divulga vaga em vários lugares, faz entrevistas com todo mundo, gera relatórios, é um trabalho que leva muito tempo. A gente tem uma isenção, né, de quem não é o próprio dono da empresa. Eu acho que eu, como juíza de cerveja, posso dizer que eu jamais consigo avaliar minhas próprias cervejas. Eu preciso de alguém para avaliar, porque a gente é completamente parcial com os nossos filhos, né? E no processo seletivo também tem muito viés envolvido. Então, o que a gente faz é auxiliar essas pequenas empresas a terceirizar algo que é muito difícil para eles fazerem em termos de hora trabalhada e isenção. Então, a gente trabalha com esse viés na Fermenta. Então, não é alguma coisa que a gente faça para nós mesmos, a gente faz para terceiros. E em microescala, claro, não se compara ao processo da Ambev. Sem dúvida. Muito legal. Mas eu acho que eu percebo talvez 2 pontos, e aí, Lucas, me corrija se eu estiver errado, mas eu percebo talvez coisas em comum no trabalho, né? Que existe uma demanda, no caso da Rosária, é uma demanda do cliente mesmo, que ela precisa entender ali a cultura e trabalhar. Sim. E da sua parte, você tem clientes internos, né? Ou não, ou você já tem um programa anual de contratação, ou você tem uma área da Ambev que fala assim, olha, preciso de alguém, tá aqui meu headcount, deu baixo, eu preciso aumentar meu headcount aqui, preciso de mais gente. E aí ele te entrega essa demanda. Aqui a área de atração de talentos do Supply, ela olha as duas frentes. Então a gente tanto tem recrutamento de vagas pontuais, e aí a gente tem um especialista por região do Brasil para poder fazer esses recrutamentos mais específicos. Então, por exemplo, eu preciso de um mestre cervejeiro em Sergipe, ou eu preciso contratar um supervisor de braçagem do Rio Grande do Sul. E essa pessoa cuida desse tipo de recrutamento, que também faz parte do time. E a gente tem, sim, os programas mais bem estruturados e tradicionais de porta de entrada, que compõem o maior volume de admissões quando a gente pensa, principalmente nas posições de liderança. Entendi. Eu queria saber, nesse programa de atração de talentos, por que eu ainda não fui encontrado. Fica a pergunta aí. Esse talento nato. Porque estão atraindo o talento. Entendeu? E eu tô aqui. E eu tô aqui, gente. Ô, cadê? É um talento nato. Estamos encontrando hoje aí, ó. Puta talentosa. Né? Pelo amor de Deus, no final desse papo, eu espero que o Lucas me mande aqui no chat o e-mail dele pra eu poder mandar. Vamos tomar um café virtual. Brincadeira. Com a cerveja, né? Brincadeira. Leandro, pelo amor de Deus, me segura, Leandro. Me segura que eu vou sair empregada daqui, Leandro. Você tá descontrolada. Me segura que eu vou sair. Ai, que ótimo. Mas aí, vamos lá, aproveitando aqui esse ponto que a gente está vivendo, esse momento que a gente está vivendo, gravando todo mundo remotamente, isso vem também muito deste momento que a gente vive, né? E aí eu queria saber o seguinte, o mercado teve aí uma recente e crescente profissionalização dentro dele, né? Do mercado de cervejas artesanais. O que isso trouxe de mudança nas contratações? Eu venho, então, como eu já falei, há 8 anos no mercado. Comecei a trabalhar, depois dos cursos de sommelier que eu havia feito, com eventos e procurando me colocar no mercado. E depois, eventualmente, abri meu próprio negócio, que era um bar e restaurante. E o que eu pude perceber foi uma dificuldade gigante de alguém entender o que fazia um sommelier de cervejas em 2013. Então, era um mercado muito pequeno, onde praticamente todo mundo se conhecia. O mercado artesanal eram menos de 200 cervejarias. Hoje, em função da pandemia, eu confesso que eu estou um pouco perdida, mas eu acredito que, sem considerar ciganas, a gente já tenha mais de 1.200, 1.500 cervejarias pelo Brasil. Um tempo atrás era fácil pedir indicação de alguém para trabalhar na cervejaria, porque todo mundo meio que se conhecia, as empresas eram menores. Hoje em dia, mesmo em função da pandemia, e alguns até em função da pandemia viram oportunidade, o mercado cresceu muito e se viu obrigado a buscar pessoas fora desses pequenos círculos, né? É uma coisa que a gente fala bastante, a Daiane Cola e eu, minha sócia. Te citei, Dai. Pronto, já cumpri minha Vou falar mais depois, mas agora tá um check aí. Faltou falar alô, mamãe, né? Mas a gente percebeu que, obviamente era meio óbvio, mas que o turnover, em função até da própria falta de profissionalização das pessoas, né, era muito grande, porque era o amigo que trabalhava, era aquele cara que era classe média, mas que na época tava um hype gigante de trabalhar em cervejaria,
E por isso mesmo o turnover era grande, porque ele não queria fazer aquilo por muito tempo, era só muito legal, né? Uhum. A melhora na qualidade dos cursos e a diversidade dos cursos também para o setor fez com que mais pessoas fossem atrás de conhecimentos e profissionalizassem mais, né? Fazendo com que também aumentasse o mercado consumidor, porque mais pessoas interessadas em cerveja artesanal. Então, a gente tem percebido ao longo desse período curto, mas já muito intenso da Fermenta, é que onde a gente imaginou que a gente fosse começar a trabalhar com essa pequena bolha de pessoas que a gente conhecia, que é muito grande, mas ainda pequeno, de quem trabalha de fato no mercado, é que tem muito mais pessoas interessadas e qualificadas com cursos de formação em vários setores, não só comercial ou indústria, né, não só venda e produção, do que a gente imagina. Então, é realmente muito grande e isso traz uma satisfação enorme, porque o mercado, hoje, ele é muito maior, o existente, do que a gente imaginava que houvesse nas nossas ideias, né? Então, foi uma surpresa bem positiva. Entendi. Legal. E aí, Lucas, eu acho que era legal você falar dessa perspectiva. Eu sei que vocês são uma cervejaria gigante, mas vocês detêm marcas menores dentro do portfólio. E aí eu imagino, tô chutando também, tirando essa informação aqui do meu sovaco, que vocês talvez tenham um foco diferente para a contratação do pessoal, do ativo de funcionários para as cervejas que são menores, né? Que não são as grandes. Não sei. Eu acho que a Ambev já vinha vivendo faz um tempo um movimento grande, tanto de transformação de negócio como de transformação cultural. E isso, junto com o movimento do mercado, né, que é as cervejarias artesanais ganhando mais peso, mais relevância, eu acho que a gente começa a se enxergar cada vez mais como parte de um ecossistema de verdade. Seja interagindo com muitas empresas diferentes, parceiros, fornecedores, dentro das comunidades que a gente está, seja de fato construindo inovações. Então, quando a gente fala do número de inovações que a gente tem dentro da companhia, é um pouco do que você falou, né? A gente tem várias marcas e tem várias marcas que hoje são menores e cada ano surge mais rótulos diferentes, o que é super positivo pra gente também. E aí eu acho que nesse movimento, né, de transformação cultural, o mercado mudando, a gente se enxergando mais parte de um ecossistema geral e inovando muito mais, com certeza isso muda um pouquinho o perfil de admissão. Acho que a principal mudança que a gente vem falando é sobre ter times cada vez mais diversos, conhecimentos diferentes, origens diferentes, que de fato tragam olhares completamente novos para o nosso negócio e que de fato a gente consiga incluir cada uma das perspectivas para atender o nosso consumidor no final. E aí isso é super legal porque isso amplia muito as possibilidades dentro do tipo de pessoa que a gente pode achar dentro do mercado, né, do tipo de interesse, o tipo de história que a pessoa carrega já dentro da sua trajetória. Mas a gente continua muito forte no recrutamento de pessoas que podem ou não ter experiência e a gente trabalhar numa formação muito grande aqui dentro. Então a gente tem nossas vagas dentro do centro de inovação, dentro do centro de engenharia, dentro das cervejarias. Não é tanto por marca, como você comentou, né? Mas acho que dependendo por tipo de função, e que a gente vem tentando trazer cada vez mais histórias diferentes para trazer mais inovação, para trazer perspectivas diferentes e de fato a gente conseguir promover esse movimento de transformação cultural dentro da companhia. E aí, pensando em conhecimento técnico, eu acho que a gente é muito rico trazer do mercado e esse movimento de profissionalização é legal porque a gente consegue achar mais gente com conhecimento, mas a gente também se enxerga como uma empresa que tem um papel importante dentro da formação de novos cervejeiros. Sem dúvida. Se fosse para eu comentar alguma coisa sobre o que vocês falaram, eu acho que em algum momento as grandes companhias, talvez a Rosária vai lembrar disso também, como já falou aí que tem mais de 8 anos de mercado cervejeiro, que, por exemplo, o Instituto da Cerveja foi criado por profissionais que trabalhavam na grande indústria. Ou seja, a grande indústria, em algum momento, formou esses profissionais, como o Lucas disse, que tem essa cultura de você entra menos preparado e é formado lá de alguma maneira, independente da formação original na graduação. E aí essas pessoas falaram, não, agora eu quero alçar outros voos. E aí fundaram, entre muitas aspas, essa profissionalização do mercado cervejeiro artesanal que a gente está vendo espelhada agora, 11 anos, 12 anos depois da criação dos cursos de sommelier e, consequentemente, dos outros cursos de cervejeiros e etc. Então, Exato. Isso tudo que a gente está vivendo agora é um reflexo de um monte de coisa que aconteceu que veio da grande indústria, porque a gente ainda era muito pequenininho no artesanal para falar que era possível, né, pensar numa revolução dessa saída do artesanal.
que você vê que o movimento de formação, conhecimento cervejeiro, continua também partindo bastante de vários lugares. Eu vou dar o exemplo aqui que a gente vem trabalhando, mas a gente tem, por exemplo, a Academia da Cerveja, né, que a gente criou dentro do ano passado, vem promovendo esse conhecimento, a disseminação do conhecimento cervejeiro, né, acesso a novos tipos de curso e para formar gente para o mercado, né? A gente não necessariamente está formando só pessoas de dentro da Ambev, acho que é um pouco desse olhar do papel de formação e fomento do mercado mesmo. Não, sem dúvida. O que eu quis fazer esse comparativo é que em algum momento a grande indústria, fosse Ambev, fosse qualquer outra empresa, ajudou a fundar o mercado educacional, profissionalizante cervejeiro, quando saem pessoas da grande companhia para fundar um curso de sommelier e etc. E aí as outras coisas vêm a desdobramento. Sim, acontece. E aí a gente está sentindo esse reflexo agora, né? E a Fermenta está vivendo essa experiência agora. Pode acontecer daqui a pouco um intercâmbio contrário de cervejeiros que estão nas pequenas cervejarias, nas médias, nas artesanais e que vão ser fisgados, faço ideia, para as grandes. O que acontece? E também vai para fora do país. Eu já tenho visto isso bastante acontecer. Eu acho que a troca tá bem amigável, né, nesse sentido. Inclusive com relação a parcerias, assim, a gente já vem sendo procuradas por empresas maiores para a gente possivelmente fazer o braço de recolocação de algumas pessoas, trazer para dentro de processos seletivos e também parcerias com institutos. Por exemplo, a gente já faz parte do processo de mentoria do Instituto Ceres. Legal. Legal. Estamos fechando parceria com as pretas cervejeiras também, em termos de inclusão dessas pessoas para que elas tenham currículo mais acessível aos processos seletivos que a gente faz. Muito legal. Como nós atendemos o Brasil todo, então a gente tem buscado bastante associações, institutos para fazer parcerias, onde o nosso banco de talentos seja cada vez maior de pessoas que sejam pelo menos apaixonadas por cerveja. É uma coisa que eu vinha falando, acho que desde sempre, né? Como eu falei para vocês, eu já tive um bar, já trabalhei em distribuidora, tenho uma nano cervejaria cigana, então vivo bastante isso também. E agora com a Fermenta, a gente precisa incluir as pessoas e muitas vezes a gente não consegue ter acesso à informação, e eu acho que quanto mais a gente, né, puder trocar essa informação e puder incluir pessoas, e isso através da Fermenta, ter todas essas perspectivas, tanto melhor, né? Então, eu acho que daí a questão, voltando à questão da pandemia e da gente estar fazendo esse bate-papo online. A Fermenta nasceu e pode trabalhar com o modelo que trabalha, né, online e com uma velocidade muito maior, porque ela nasceu dentro da pandemia, porque a gente usa uma plataforma online onde a gente consegue também concentrar todas as informações e chegar onde quer que seja, né, no Brasil, para conhecer as pessoas e trocar informação. Então, sem dúvida, cursos EAD, tudo isso fez com que a gente pudesse, de fato, ter profissionais mais qualificados e mais interessados, e é isso. Com certeza. Bom, aí seguindo esse caminho, o Lucas já deu uma palhinha, a Rosária acabou de falar um pouco sobre isso. Pensando na gestão de qualquer negócio, mais aqui focados nos negócios cervejeiros, existe uma importância tremenda dos treinamentos dos colaboradores, né? Tipo, a pessoa não está tão preparada e você precisa arredondar lá. O Lucas já falou um pouco sobre isso. Vocês acreditam que existe profissional que já chega pronto na vaga? Assim, é mais comum, de repente, aí eu acho que talvez essa seja uma diferenciação. De repente, a Fermenta vai contratar pessoas que estejam mais prontas, porque está indo para uma vaga focal numa cervejaria pequena que precisa daquela pessoa rodando 100%, 100 km por hora em 5 minutos. Agora. Exato. Já o Lucas, não. De repente, ele tem um lastro de mais tempo para contratar pessoa mais nova, fazer treinamento interno. Ou, não, eu tenho vagas que, tipo, é o gerente da Pica das Galáxias aqui, que o cara precisa estar nível Darth Vader. Então, fala um pouquinho dessa diferenciação de cada segmento, né? Eu acho que o Lucas podia começar falando do segmento da Ambev, de 90% da nossa contratação é trainee, eu vou preparar o cara aqui, ele pode vir, sim, sem experiência nenhuma, ou eu tenho também situações que eu preciso ser cirúrgico e contratar a melhor pessoa que tiver no mercado. Eu acho que existem as duas ocasiões e é super importante a gente pensar que se a gente está buscando, cara, pensamentos diferentes, histórias diferentes, a gente precisa estar aberto para recrutar gente com mais experiência e gente com menos experiência.
Uhum. Mas, claro, a gente acredita bastante no nosso papel ali de protagonista de formação das pessoas. Então, a maior parte das nossas posições são, sim, em portas de entrada, e a gente trabalha muito forte no programa de formação. A gente tem a nossa universidade corporativa, que hoje em dia está, inclusive, aberta ao público, que chama AmbevOn. A gente tem a Academia da Cerveja, que também vem se portando com conhecimento cervejeiro para algumas posições específicas. A gente tem os cursos de mestre cervejeiro, etc. E isso tudo suporta a formação desse pessoal que chega um pouco mais novo e precisa ganhar conhecimento técnico. E lógico, né, isso tudo junto com muita experiência, muita vivência e aprendizado na prática, né? Que não adianta pegar um livro de cerveja, ler tudo e achar que vai sair produzido. Com certeza. Não vai rolar. Mas a gente tem, sim, posições que a gente precisa ir no mercado e fazer um recrutamento mais específico. Então, ano passado mesmo, eu pessoalmente fui procurar algumas pessoas com perfil de conhecimento no X, assim, de mestre cervejeiro que a gente precisava, para algumas posições pontuais. E aí é super importante a capacitação dentro do time de recrutamento para conseguir identificar esses conhecimentos técnicos e esse tipo de experiência. Um pouco do que a Rosária falou ali, né? Essa experiência prática de vivência, de conhecer o negócio é fundamental. Pela Fermenta eu posso dizer assim, claro, pequenas empresas têm um pouco de pressa, né? Porque é uma questão de, muitas vezes, de emergência, e nesse momento a gente reconhece, assim, que as pessoas que nos procuram, posso garantir que 100% já sofreram processos seletivos só na paixão, assim, e para tampar buraco, assim, espaço rapidamente, e isso não foi feliz. Então, a primeira coisa que a gente faz é procurar baixar a ansiedade, dizer que o nosso processo não vai ser tão longo assim, mas que a gente precisa ter certos critérios que a gente tem que cumprir para preencher. Mas não é essa a pergunta de vocês. A pergunta é... A pessoa não consegue ir direto ao assunto, né? Mas com relação ao profissional pronto, claro que depende também da empresa e do grau de exigência dessa empresa, a aderência à cultura corporativa, mas o que fica bem claro é que profissionais mais técnicos e com vagas para vagas mais específicas tem que ser pronto ou praticamente pronto. Para vagas menos técnicas, com necessidade de conhecimento formal, assim, menos específico, a abertura, inclusive muitas vezes é desejado para que de fato a pessoa seja moldada à cultura da empresa. Então, muitas vezes é importante uma pessoa sem vícios e que ela vá aprender. Mas vai muito também de acordo com o perfil da empresa, de ela abraçar a causa, né? Querer, por exemplo, contratar na comunidade, desenvolver a economia local, e daí ter a questão de fazer o treinamento em casa. Mas, sem dúvida, para vagas mais técnicas, a gente precisa pegar o profissional pronto. E vou dizer assim, de novo, comparando o passado com agora, a gente já consegue enxergar profissionais que, por exemplo, começaram, como muitos de nós, como sommelier, né, que era o único curso sobre qualquer coisa cervejeira que a gente tinha, e que hoje ele já passou por algumas empresas e começou como sommelier atendendo no bar, e hoje é um gerente de vendas, é um comercial extremamente qualificado, que usa todas as ferramentas, né, de CRM mais avançadas e tem todo o conhecimento técnico para ser um super gerente comercial, e isso é tranquilo, né? Então, são as duas coisas. Muito bom. Não que o papo esteja negativo, mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de ações afirmativas? De inclusão e diversidade? Vai, Sônia Abraão! Vamos falar, Sônia Abraão! Senta cá! E aí, Rosária, eu queria saber, assim, você percebe... Eu já gostei muito de ouvir dessa aproximação sua com pretas cervejeiras, tal, da Fermenta com a preta cervejeira, achei bem legal. E eu queria saber se você percebe algum movimento no meio cervejeiro artesanal, né, entre as cervejas artesanais especiais, neste sentido. Sim, e assim, eu vou dizer que é muito mais positivo do que eu imaginava. Que máximo. Em função, acho que do próprio viés e das bandeiras que a Daiane e eu levantamos, né, em toda a luta que a gente faz como mulher no mercado cervejeiro. Com todas as tretas que acontecem, a gente procura se manter firme. Então, eu acho que as próprias pessoas que nos procuram já têm esse viés também, mas muitos não nos conhecem, por incrível que pareça. Não que sejam, por incrível que pareça, que não nos conheçam, mas que acabam vindo querendo que a Fermenta trabalhe em função do trabalho mesmo de recrutamento e seleção para a indústria, e não sabem das nossas tretas e bandeiras que a gente levanta. Mas mesmo assim, é uma pergunta que a gente costuma fazer com relação à diversidade, à inclusão, e vocês ficariam impressionados como a gente percebe que orientação sexual,
gênero, tudo que puder vocês imaginarem assim em termos de preocupação com inclusão, já há, tanto no atendimento ao cliente, quanto no próprio chão de fábrica. Sem dúvida mais de uma, mas algumas cervejarias já nos falam que tem mulheres trans trabalhando. Maneiro. Que não tem nenhuma preocupação em colocar pessoas negras e colocarem da comunidade LGBTQIA+. Então, falar, por exemplo, que fábricas têm mais de 70% de mulheres em todos os cargos da empresa. Então, eu tinha essa esperança de ouvir isso e hoje eu fico bem feliz em afirmar que, de fato, é uma preocupação. Então, quando a gente pergunta que tipo de perguntas a gente pode fazer no processo seletivo, meio que unanimidade as pessoas falarem, olha, pergunta para a pessoa que vai trabalhar na empresa se ela tem algum problema com diversidade dentro do local de trabalho e muitas vezes nem parte da gente, assim, já é meio piloto automático as empresas pedirem que a gente inclua isso nos seus questionários. Importantíssimo. Que bacana. Agora me conta da Ambev, Lucas, que eu tô seca pra saber. Como é que eu vou entrar? Que eu sou gay. Eu sou mulher, eu sou gay. Já tô, 2 minorias, hein? Legal. Gente, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Lucas, me contrata essa mulher, pelo amor de Deus. Já mandei aqui no chat, brincadeira. Ele mandou, muito legal. Não, gente, acho que a primeira coisa que eu queria comentar é que a gente fala muito hoje em dia sobre diversidade e inclusão. E aí várias empresas e, enfim, várias pessoas começam a justificar, né, por que a gente deveria estar falando sobre isso. Eu até comentei um pouco sobre, ganhos de visões diferentes que a gente tem que ter, que tem para o negócio, mas acho que primeiro de tudo é porque é o certo a se fazer. Né? Antes de todo o resto que traz resultado para o negócio, legal, isso tudo também é bacana, mas é porque é certo fazer e a gente deveria estar discutindo isso independente de qualquer coisa. E aí, eu acho que as grandes empresas têm que entender qual é o papel delas dentro desse negócio, né? De inclusão, de fato formar pessoas da comunidade. Achei muito legal a fala da Rosária, falou sobre trabalhar com a comunidade local, fomentar a mão de obra que existe na região, como a gente conseguir ter um impacto de verdade onde é que a gente está atuando. E aí eu acho que assim, tem diversas frentes que a gente vem atuando. Eu vou dar um exemplo, tá? A gente vem falando sobre ter dentro das nossas indústrias cada vez mais pessoas técnicas. A gente sabe que em várias das cidades que a gente está atuando, a formação técnica é de difícil acesso, é cara. Às vezes mulheres não se interessam tanto, por exemplo, por aquele tipo de formação técnica, porque existe um viés social dentro da criação delas e elas nunca foram incentivadas àquele tipo de formação. E, por exemplo, a gente teve várias iniciativas super legais dentro do ano passado de formação de mulheres eletromecânicas, mulheres de automação. Esse é um exemplo que eu consigo trazer aqui. Você comentou um pouquinho da parceria com a Pretas Cervejeiras. Eu até estava jogando no LinkedIn aqui e vi que há um ano atrás, quase que exatamente, a gente estava fazendo a nossa primeira turma com Pretas Cervejeiras e parceria com a Academia da Cerveja. Uhum. Então, a gente também tem essa parte toda de parceria e inclusão de pessoas negras. A gente tem um programa de estágio especificamente voltado para pessoas pretas, né? E que é o nosso programa Representa, em que, além de entrar num programa de estágio, num processo seletivo que tem, de fato, esse olhar de inclusão, de raça que a gente não tinha antigamente, né? Alguns anos atrás, eu acho que a gente fornece alguns subsídios super bacanas. Então, a pessoa entra com um salário a mais, ela ganha curso de inglês, ganha oportunidade de intercâmbio, muitas das coisas que, de repente, ela não tinha acesso antes. E a gente tem os nossos compromissos, né? A gente tem compromissos públicos de diversidade e inclusão, tanto de contratação de mais trainees negros, mais líderes negros, mais mulheres dentro de todas as nossas operações, do público LGBTQIA+. Então, a gente vem trabalhando em diversas frentes diferentes, porque a gente entende que esse é o nosso papel, né? A gente tem que estar atuando em todos os nossos portos de entradas e trabalhando todos os possíveis recortes de diversidade, seja gênero, raça, identidade de gênero, etc. Não, eu acho importante. Eu vou fazer só uma observação, porque eu sou chata pra caceta. Eu achei muito legal vocês falarem das Pretas Cervejeiras. Elas são incríveis. A Madu já esteve aqui com a gente há muito tempo atrás. Até um pouco antes da Preta ficar tão pop, das Pretas Cervejeiras ficar tão pop, e eu acho que elas merecem toda a popularidade. Mas não vamos concentrar tudo num lugar só, né? A gente está agora com iniciativas da Afroserva, que pode estar reunindo mais grupos de outros lugares. As Pretas estão aqui. Óbvio que elas têm uma penetração bacana, tem a Sara também. Então, sim, a gente abrir esse olhar, né, para que
a gente não foque num lugar só como, eu tô fazendo aqui, ó, a pretas, quando a gente precisa abrir um pouco mais. É porque eu sou chata pra caralho, tá, gente? Desculpa. Acho que vocês estão fazendo tudo lindo. Não, mas foi um exemplo só. A gente busca mais associações e, assim, posso deixar um recado, então? Claro, por favor. Todas as associações que queiram passar para os seus profissionais envolvidos, pessoas que estão na associação, que queiram entrar no mercado, não só de cerveja, mas de vinho, de kombucha, de destilados, pessoas técnicas. Eu acho que também, você falou, né, Lucas, sobre a dificuldade das mulheres técnicas. É um pouco também de um local que era muito masculino, então havia, eu acho que um receio, acho que das gerações anteriores, mas hoje eu vejo, nossa, eu fico com uma inveja. Eu entrei no mercado da cerveja com 40 anos de idade. Meu sonho era trabalhar em chão de fábrica. Hoje tô com quase 50, não tenho mais coluna, mais perna pra nada. Tá nada. Para com isso. Não consigo, não. Cola a identidade na câmera pra gente atestar essa idade aí. Que negócio é esse, meu Deus? Tá nada. Não foi por falta de tentativa. Eu insisti bastante até chegar à conclusão, deixa de ser ridículo, vai fazer outra coisa, porque não dá. Mas vejo muitas meninas que são minhas amigas hoje, trabalham no mercado, iniciando direto num chão de fábrica, eu fico babando, né? Então o que me resta é só fazer receita e isso já também me faz bastante feliz. Eu também queria muito não ter 41 agora, tá com 25 e ter essa cabeça de querer, sabe, começar. Porque a gente agora tá vivendo esse momento da cerveja um pouquinho mais nova. Puta que pariu. Nossa, eu ia babar. Voar abaixo. Então, associações, já vou fazer o jabá para a Ambev também, entre em contato com o Lucas, entre em contato com a gente na Fermenta, porque tudo que a gente quer é, obviamente, ter mais pessoas super legais, com outras visões e outras perspectivas, né, no nosso banco de talentos. Nossa, isso seria um sonho. Então, entrem em contato conosco, por favor. É isso. Eu achei muito legal o que vocês falaram e essas perspectivas, como elas são complementares. Além, é claro, né, eu já tinha visto o trabalho, por exemplo, da Emprega Afro, que é uma empresa de recrutamento que só trabalha para a contratação de pessoas negras. Legal. Muito focada nisso, tal. Ela trabalha muito com outras empresas. Mas eu queria saber o seguinte, o que vocês entendem daquela visão? Eu tenho dúvidas sobre isso e é por isso que eu queria ouvir de vocês. Daquela visão que é assim, vaga exclusiva. Então assim, desta vez a gente quer contratar uma pessoa trans. Ou desta vez a gente quer contratar uma mulher. Desta vez a gente quer contratar uma pessoa negra. O que vocês entendem sobre isso? Mas isso é ação afirmativa, não? Isso é uma ação afirmativa vindo da empresa, mas eu quero entender agora das pessoas que fazem o recrutamento, qual é a visão delas sobre esse processo, entendeu? Entendi. Uhum. Eu, particularmente, tenho meu piloto automático de levantar a sobrancelha quando há alguma exigência específica, principalmente com relação a gênero, orientação sexual, etc. Porque eu acho que, a menos que seja alguma coisa muito específica que ainda não me ocorre, há uma necessidade de exclusão de alguém por uma vaga, por essas razões. A gente teve recentemente um cliente que pediu que a vaga fosse preenchida por um homem, e daí outras características, e daí Daiane e eu fizemos várias perguntas do porquê, e se isso de fato era uma exigência, e se a pessoa não estaria aberta de fato em analisar mais o atendimento, o perfil, a comunicação, as questões técnicas, né? Mas isso a gente pode fazer até um determinado ponto onde eu acho que não se torne antipático demais com relação à empresa, porque ela também tem o seu processo de evolução. Assim como pessoas físicas, pessoas jurídicas também têm a sua trajetória. Também passam. Eu acho que o fato da gente sempre falar já desperta uma pulguinha atrás da orelha dessa pessoa de na próxima vez se questionar ou mudar de ideia por algum motivo, né? Então a gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem nesse momento, né? Então a gente procura falar, mas não é sempre que a gente consegue... Então, mas eu acho, Rosário, que o que o Leandro falou, eu posso estar falando errado também, mas o que eu acho que o Leandro falou tem um pouco mais a ver com o contrário. A ação afirmativa, ela tem a ver com necessidade expressa de inclusão. Por exemplo, o Lucas deu um exemplo de, sei lá, vagas de entrada que são especificamente ou trainees para pessoas negras. Ou seja, afirmativamente, estágio para pessoas pretas. Afirmativamente, era preciso que fossem apenas para aquelas pessoas, para que daí eles, daqui a 5, 6, 7, 8 anos, alcancem a quantidade de metas, que a gente vamos chamar de meta, de cota, de, enfim, de compromisso social, para que eles tenham essas pessoas inseridas no mercado de trabalho e dentro da companhia. Entendi. Quando alguém chega e te fala assim,
eu queria um homem branco, cis, tal, ele tá sendo preconceituoso. Mas quando alguém chega e fala assim, eu queria que você contratasse pra essa vaga uma pessoa trans, uma pessoa negra, uma mulher, um LGBTQIA+, aí por mim pode falar à vontade, porque é ação afirmativa, a gente tá tentando aumentar esse range, entendeu? Entendi, perdão, eu havia entendido errado, perdão. Não, eu acho que era isso, acho que você tava falando certo, tipo assim, pô, eu acho que quando pedem o padrão, é confuso, né? Quando a gente já pede, pô, eu quero contratar mais homem. Peraí, será que essa vaga não podia ser preenchida por uma mulher? Qualquer outra pessoa. Aí, é o que você tá falando. Não, sem dúvida, foi compreensão errada mesmo. Mas o Lucas já falou que ele tem a questão dos estagiários, né? O estágio para pessoas pretas lá. Mas eu acho que ele vai falar isso melhor depois. No nosso caso, eu acho que a gente não teve nem tempo ainda, né? Nós estamos há 4, 5 meses em operação e isso não houve ainda, não houve esse desejo explícito, mas gostaria que tivesse, mas ainda não aconteceu. Penso que... mas é um caminho. Penso que assim, hoje ainda as empresas estão tentando apagar incêndio, achando o melhor profissional para aquela vaga para começar a trabalhar ontem, se possível, né? Mas ainda a gente não teve essa demanda com quem a gente já trabalhou. Não percebemos isso ainda. Legal. Quer comentar, Lucas? Não, eu ia só comentar que, assim, é um pouco do que você falou, né, Lud? Cara, eu acho que ações que são para inclusão são sempre super bem-vindas e eu acho que a gente tem que fazer, não tem nem discussão. Antigamente a gente falava um pouco, acho que com medo de não se posicionar, e aí não tô falando da BEP, tô falando acho que como sociedade, de, por exemplo, eu vou contratar, mas aí eu não quero nem saber o gênero, eu não quero nem saber a raça. Só que isso promovia um movimento de exclusão. Sim. Né? A gente precisa colocar intencionalidade para a direção que a gente quer ir. E aí, se a gente tem a intenção correta, é super positivo a gente fazer esse tipo de movimento de contratar, cara, vou abrir um pool de vagas de pessoas, sei lá, LGBTQIA+, ou para negros, ou para mulheres. E isso tem que acontecer porque é um movimento de reparação, né? Na verdade, naturalmente, a gente não estava incluindo esse tipo de pessoa. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava como gerente da cervejaria de Pernambuco, a gente ia startar uma área nova de braçagem e a gente intencionalmente falou que a gente ia startar com mulheres técnicas. E aí foi super legal, porque a gente gerou um movimento de divulgação dentro da cidade, de fomento de novas mulheres estudando em cursos técnicos. A gente, na época, uma área de braçagem, aí para quem conhece, né, sabe que não precisa de tanta gente assim para operar. Mas, cara, contratamos lá, 10 pessoas na época, mas isso gerou um movimento muito mais legal na cidade, de repercussão, da gente estar procurando, da gente conhecer gente muito boa, e eu acho que de virar a cabeça de várias das nossas lideranças. Então tem esse papel até de educação das pessoas de dentro das empresas. Sem dúvida. Nossa Senhora. Não, sem dúvida. A gente tem clientes que já, como eu havia falado para vocês, que tem, e eles na época buscaram, provavelmente intencionalmente, né, pessoas nesse perfil, de preferência, né, diverso, porque eles querem ter essa cara e querem clientes diversos também. Então tem que falar a língua de todo mundo. Com certeza. Ainda não tivemos esse prazer de buscar especificamente esses profissionais. Vamos torcer. Eu acho que só para citar um exemplo de sucesso, não sei se a palavra é essa, mas vamos usar ela. A gente tem o Bar Torneira em São Paulo, não sei se vocês conhecem. Eu mesma ainda não fui presencialmente, mas eu tô aqui, acompanhando, que contratam, a equipe é formada por pessoas trans, 100%. Maravilhoso. E eles contratam através do Transempregos. O Leandro citou uma plataforma para contratação de pessoas negras. Emprego afro. E aí fica aí a dica do Transempregos, porque é outra necessidade extremamente importante de inclusão das pessoas trans. Então, assim que a gente conhecer o Bar Torneira, quem sabe chamá-los para falar aqui conosco, a gente vai trazer essas novidades, porque, gente, esse assunto tá batendo a nossa porta e a gente quer abrir. Vamos que vamos. Bom, pra gente caminhar para a última pergunta do nosso papo aqui, mas só para quem não é mecenas, porque quem é mecenas ainda tem mais uma perguntinha. Vamos descrever aqui quais são as possíveis profissões cervejeiras e a importância delas na cadeia produtiva, que conecta um pouco sobre o que a Rosária falou, quando comecei no mercado cervejeiro com 40 anos, eu falei, tô com 41 agora também, queria ter 25. O que a galera pode começar a falar assim, poxa, eu não tô satisfeito com a minha área, ou tô indo fazer um vestibular, enfim, quais são as profissões cervejeiras pra gente fermentar
a mente e fomentar a mente das pessoas que querem trabalhar com cerveja agora, no futuro e etc. Eu acho que a gente pode falar que são 3 segmentos básicos, né? Indústria, comércio e serviços, isso já diferencia bastante. Então, de preferência, aproveitar os seus conhecimentos para utilizar isso dentro do segmento. Eu, na época, não utilizei nada, eu fui bancária, trabalhei no sistema financeiro por 18 anos e sou economista de formação com um MBA em gestão de sustentabilidade, né? E agora eu faço um mestrado em nutrição para o desenvolvimento de um protocolo de cerveja artesanal sem álcool. Então, tudo a ver com recrutamento e seleção. Ah, que legal isso, hein? Mas enfim, isso é outra pauta. É outra não coisa. Me confunde não, que eu tenho TDAH. Vamos lá. Mas justamente isso para dizer que na época que eu entrei no setor, e deve ser quando vocês entraram também, assim, eu acho que tinha gente abrindo indústria de tudo quanto é jeito. Eu tinha amigos que eram professores de educação física, que abriram uma galera de TI, engenheiros, quer dizer, tinha gente de tudo quanto era segmento abrindo indústria, abrindo bares e sendo vendedores, representantes. Eu acho que foi meio que assim, quero muito entrar e trabalhar com cerveja, aproveitar essa onda craft que tá super legal, isso Brasil afora, né? Então, vamos abrir um negócio de cerveja. Eu acho que hoje, assim, as novas gerações que estão entrando agora no mercado, que querem entrar, é muito legal já prestar atenção, né? É meio que fazer aquele teste vocacional de antigamente e pensar assim, tá, mas eu tenho que característica? O que eu gostaria de fazer? Eu sou, de fato, uma pessoa técnica ou sou uma pessoa de gestão? Procurar entender e buscar ajuda para isso, né? E aconselhamento, visitar cervejarias, visitar bares e bater papo com pessoas. Eu acho que a gente aprende muito com essa troca de experiências, né? E buscar... Imagina, a gama hoje para você entrar no mercado é gigante, seja através de institutos de conhecimento e educação, como grandes empresas, e hoje em dia a gente esbarra em microcervejaria em tudo quanto é lado, né? Isso é maravilhoso. Então, eu acho que a gente não precisa mais inventar tanto, né? As pessoas têm áreas de formação mais específicas hoje em dia, não como na minha época, que era médico, advogado, professor e etc. Então, eu acho que é bem mais fácil seguir, assim, mais ou menos o que te atrai e vai ter vaga de trabalho no mercado. E aí, Lucas? Eu ia só complementar, primeiro que acho que só de estar dentro de uma cervejaria, aí um pouco do que a Rosária comentou, né? Você pode ter diversas formações diferentes, mas você acaba se envolvendo com o processo e aprende do que você está fazendo. Então, sei lá, eu sou formado em automação, mas eu estou fazendo controle e automação de uma malha dentro do processo cerveja, ali do processo produtivo, cara, tem que aprender e é super legal. A gente costuma brincava antigamente dentro da Ambev, a gente é uma cervejaria, a gente não é uma fábrica, porque a fábrica faz qualquer coisa, cimento, prego, a gente faz cerveja, que é um negócio muito legal. Então, acho que, assim, áreas de formação tem diversas, mas, assim, a gente tem aquelas carreiras mais tradicionais, mais voltadas para o conhecimento cervejeiro, né? Então, a gente tem, claro, né, toda a parte de produção, propriamente dita, posições operacionais, técnicas, e a gente vem batendo muito nessa tecla da importância do conhecimento técnico, de buscar, de se especializar cada vez mais. E a gente tem a possibilidade de trabalhar também dentro das lideranças, de uma área produtiva. A gente tem uma posição super, que eu acho que é super relevante, acho que é o sonho de todo mundo que trabalha com cerveja, que é a posição de mestre cervejeiro, né? Todo mundo que gosta dessa parte de processo produtivo, qualidade, melhoria de processo, né? Acho que pode se encontrar dentro dessa posição, que você tem que ter uma carga de conhecimento cervejeiro super grande, mas que é muito recompensadora, porque você trabalha diretamente com a melhoria do líquido todo dia, desenvolvendo novas receitas. E a gente tem toda a parte que a Rosária acho que também comentou um pouquinho, que é o pessoal que estuda conhecimento cervejeiro de estilos, de sommelier, desenvolvimento de novos produtos. E é legal a gente falar que o mercado está se caminhando para isso, né? A gente cada vez vai ter mais marcas, cada vez mais ter mais estilos diferentes, produtos diferentes, e ter as pessoas com esse tipo de conhecimento é super relevante. Mesmo numa empresa grande, né, que às vezes a pessoa vai pensar, né, talvez não valha porque eu não vou desenvolver esse estilo, né, sei lá, a Lager é o mais comum. Pelo contrário, acho que hoje em dia cada vez mais a gente tem outros tipos de cerveja aparecendo. Sem dúvida. Eu acho que sim, se eu fosse para complementar alguma coisa disso, era para a gente falar de profissões de fato. Assim, a gente ouve falar de cervejeiro, cervejeira, né, sommelier. O que a pessoa pode pensar? Quero entrar no mercado cervejeiro. Laboratório. É extremamente importante e é um mercado que é um segmento incrivelmente dominado por mulheres, pelo menos na indústria de cerveja artesanal. Conhecimento,
né, educação, mas sem dúvida precisa de alguém de atendimento, de qualidade sensorial. Tem pessoas que trabalham especificamente com qualidade, né? Químicos responsáveis, né, para trabalhar também com a questão de segurança e qualidade. Nossa, quem é químico, engenheiro químico é super importante. Tem especialistas de desenvolvimento de produtos também, né? Tanto pensando em embalagem como em líquido, a gente tem várias frentes possíveis, né? A gente vem falando até, por exemplo, especialista de coprodutos, como que ele usa isso para desenvolvimento de novos mercados, novos produtos. Também é um negócio super novo e que as pessoas vêm participando, é uma profissão super possível e com diversas formações diferentes. Legal. O que eu percebo por aqui, de todo mundo que eu já conversei, juntando esse pacote todo de podcast, etc., é, gente, vai fazer engenharia química, engenharia de alimentos química, porque isso aí, se você decidir parar de fazer isso, você ainda tá com meio caminho andado pra estar dentro da cerveja. Agora, eu fiz direito. Por exemplo, o que eu faço com esta merda, com todo respeito? Nada. Lucas até agora não me mandou o e-mail dele pra eu poder mandar meu currículo de blá, 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 mimimi, bobobó. Então, Ludmila, já te dou uma dica de assessoria tributária que os pequenos precisam. Não, mas eu não quero trabalhar com direito! Eu não quero! Eu não tenho nem carteira do AB, menina! É possível, né? Se dar uma consultoria tributária é extremamente importante no meio da cerveja, ou se é. É verdade. Então, até isso, até os advogados podem trabalhar, até vocês podem trabalhar na cerveja, que espetáculo. Exato. Mas a gente vai descobrir logo menos que aquilo que a gente decide na universidade com 17, 18 anos, não necessariamente você é uma prova viva aí, ó. Não necessariamente vai ser aquilo que a gente vai querer seguir. Isso que eu ia Você tá fazendo agora... pô. Você também é engenheiro químico, uma coisa de produção, o quê? Eu sou engenheiro químico e trabalho na RH. Quando eu entrei como estagiário, eu lembro que tinha o estagiário do marketing que entrou junto comigo, na verdade um pouquinho antes, ele fazia medicina. Eu acho que a gente deveria dar cada vez menos importância para formação da faculdade só, e entender muito o que a pessoa vai aprendendo e ganhando de skill ao longo da vida, né? Mas, gente, o que a gente sabe com 16, 17 anos de idade da vida? Coisa nenhuma. A gente não sabe nada. Então tem que fazer muito estágio. Exatamente, a gente não sabe nada. Com 16, 17 anos, a gente só sabe que a gente é o centro do mundo. Depois disso, é só decepção. Seria legal se as empresas, de uma maneira geral, pudessem receber estagiários para áreas distintas das que são de formação dela original, porque muita coisa pode acontecer nesse meio do caminho, né? Mas enfim, novamente, tô eu aqui tirando informações do meu sovaco para apresentar nesse programa. Mas não é completamente fora, Ludmila. Até eu acho que o Lucas vai poder, com mais experiência, falar do que eu, mas assim, os próprios processos de trainee e estágio, muitas vezes eles giram em várias áreas de uma empresa. Então, uma pessoa, na prática, vai descobrir com que ela se identifica mais, né? Então, isso é extremamente importante. E se você tem a oportunidade de começar agora, super jovem, numa empresa do segmento, nossa, tudo de bom. Com certeza. Claro, super jovem acima de 18, porque vai precisar eventualmente beber e a gente não apoia o consumo de menores de idade, né? Tem razão. Bom, meus amigos, eu queria agradecer demais a presença da Rosária, a presença do Lucas. Foi esclarecedor, foi ótimo poder olhar para esses dois extremos e perceber que, de alguma maneira, a gente está tentando se encontrar no meio do caminho no que diz respeito à inclusão, no que diz respeito à empregabilidade, à formação de profissionais e à conscientização das empresas que contratam, né? Seja o Lucas trazendo esse ar fresco, porque é um rapaz novo para uma companhia tão grande, seja a Rosária que está trazendo toda essa visão no final da vida, já trazendo... Olha, atrapalhando o meu discurso final. Você tá falando errado. Eu ia falar que você tá trazendo essa visão empoderada de que é importante que a gente traga a inclusão, de que é importante que a gente pense nos profissionais de uma maneira mais ampla. E aí você se deteriorando. Mulher, bota uma cropped e arrasa, filha. Vamos parar com isso, hein? Ai, Jesus. Enfim, então, eu queria agradecer demais a presença dos dois e pedir desculpa pelo Leandro. Enfim, infelizmente... É isso. Obrigada, pessoal. Não, super legal. Foi um prazer gigante poder dividir esse momento com vocês, aprendi e com certeza podem contar com a gente, participar sempre que precisarem. Opa, meu currículo.
Eu queria dizer que foi um super prazer, voou o tempo, e apesar do Leandro, então, já que é pra fazer um bullying, vamos se unir, né? Caraca, não esperava por essa. Querem jogar War. Imagina, gente, foi um super prazer, adorei conhecer vocês, já ouvia bastante, sou bem fã. Então, super obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o setor e sobre recrutamento e seleção, um assunto super animado. Eu que quero agradecer vocês dois, foi muito legal ouvir as visões diferentes e o aprendizado que eu pude absorver aqui, foi muito bom. Mas eu queria também levantar 2 ideias aqui pra gente trabalhar em cima. Primeiro é que, Lucas, contrata a Rosária e a Fermenta Pessoas para que ela contrate a Ludmilla. Assim vai parecer que não foi pedido. Entendeu? Vai passar batido. Fica a dica. Tem que editar muito esse podcast para não parecer pedido. Fica a dica, você contrata a Fermenta. A Fermenta contrata a Lud e pronto. Daqui a 2 semanas ela tá na Ambev, assim, tá tranquilo. Não tem problema, tá? E a segunda é, Lud, você brincou com o perigo, porque a Rosária falou ali da idade dela e ela parece que tem 30, 32. E aí o Lucas, você tá achando que ele é um garoto, na verdade o Lucas tem 48. Ele tem essa carinha aí de garoto que nasceu nos anos 90, mas ele tem aí, ó, 48 nas costas, rapaz. Leandro, cuidado que o menino vai falar que nasceu em 2000 e aí você vai ficar com essa cara, menino. Grande probabilidade, probabilidade. Deixa ele. Fazer uma Deixa o cara ser bem sucedido cedo, gente. Para com isso. Ué. Não. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigada. Um recadinho final. Vamos aumentar a podosfera do Surra de Lúpulo? Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Nos ouçam no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e outras plataformas de streaming. Gosta do conteúdo que a gente produz por aqui? Faça um review nosso na sua plataforma preferida. Isso ajuda muito na distribuição do nosso conteúdo pelas plataformas. É isso, pessoal. Até semana que vem. Este podcast foi editado por Play Áudios.